Bom dia, meus amados e queridos irmãos, meus amigos que nos acompanham nessas mensagens que Deus tem colocado em meu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe nesse dia de sábado, que derrame graça sobre a sua vida, sobre a sua família. E você que ainda não conhece ao nosso Deus, que você possa ter a oportunidade nesse dia de conhecer o Deus vivo e o Deus que nós servimos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão no Salmo 139. Eu sou o presbítero Sérgio, aqui de Araraquara, Sérgio Ferreira Gomes. Estamos congregando na Assembleia de Deus do Belém, aqui em Araraquara, sob a presidência do pastor Ledir Ribeiro, que tem feito uma grande obra na cidade. Mas vamos para a palavra de Deus. Vamos lá para o Salmo 139. Vamos ler alguns versículos. Senhor, Tu me conheces e me sondas. Tu me conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cerca o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu me conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. É um salmo maravilhoso, salmo de Davi. Vamos continuar. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas se escondem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entesteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entristecido como as profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contaste, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, pois os tenho por inimigo. Aqui é uma parte maravilhosa que Davi pede a Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia pelo caminho eterno. Amém. Eu particularmente gosto muito desse salmo. Eu particularmente gosto muito desse salmo, porque Davi
apresenta-nos um Deus que nos conhece antes de nascermos, um Deus que lá atrás, antes de sermos gerados no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia. Ele via dentro do corpo de nossa mãe os nossos olhos crescendo. Ele via o feto crescendo. Mais maravilhoso ainda é cada versículo que você lê, que Davi fala que sem ainda vir a palavra à boca, nossa, Deus já sabe. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da criação, de toda a criação e da criação do homem. Então, eu acho maravilhoso a maneira como Davi se expressa com Deus. Vamos lá. Neste salmo, Davi descobre a onisciência de Deus e fica maravilhado. E como tal conhecimento recebido do Senhor, Deus é conhecedor de tudo. Não há aquilo que Deus não saiba. Não há. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Mesmo aquelas que estão em trevas absoluta, Ele conhece, porque Deus é luz. E aonde a luz chega, não há trevas. Tudo se torna claro, absoluto, visto para todos, visto por Deus. Deus é a luz deste mundo. É a luz que quer salvar a humanidade. Salvar a humanidade. A humanidade está condenada sem Deus. Todos aqueles que rejeitam a Deus estão condenados. Então aceite Jesus hoje no seu coração. Jesus e o Pai são um. O próprio Jesus falou. Um discípulo perguntou a Jesus: mostra-nos o Pai. E ele falou: estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheceste? É Deus encarnado. É o Emanuel, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Deus demonstrou todo o seu amor e seu carinho para com a humanidade. Ele sabe todas as coisas. A onisciência é um atributo que somente Deus possui. Em sentido pleno, onisciência é a capacidade de saber acerca de tudo infinitamente. Ele sabe tudo, incluindo pensamentos, sentimentos, vida, passado, presente, futuro e todo o universo. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Não há nenhum conhecimento novo que surpreenda. Deus conhece plena e absolutamente todas as coisas que existem no universo. Então Deus é conhecedor de tudo. Você que abandonou a igreja, você que deixou os caminhos do Senhor, não sei qual é o motivo, mas dou-lhe um conselho. O Senhor te conhece e Ele te chama. Te chama, porque aqueles que experimentaram uma vez, é impossível que voltem às mesmas práticas, que tornem a fazer as mesmas coisas. Então, volte para a casa de Deus. O Senhor está às portas. O dia do Senhor vem para julgar toda a terra, toda a terra. Vamos lá. Em Salmo 73:11, os inimigos, na sua ignorância, zombam de Deus, dizendo: como sabe Deus?
Acaso há conhecimento no Altíssimo? A grande ignorância do homem é não reconhecer que Deus conhece toda a ciência do universo. Na verdade, se o homem sabe o que inventou alguma coisa, foi apenas a descoberta de um conhecimento já existente ou revelado por Deus. O sábio Salomão afirma que não existe nenhuma novidade descoberta pelo homem que Deus já não saiba, pois nada há de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Deus sabe todas as coisas. O homem às vezes se gaba, né, das invenções que ele inventa, das ciências que se multiplica, né? Hoje você compra um celular, daqui 10, 15, 20 dias, um mês no máximo, já tem um outro mais moderno na praça. E o homem se gaba disso. Mas Deus já conhece tudo. Deus nos conhece tanto. Ele conhece cada célula do nosso corpo humano. Arabaracho e endecanterás. Ele conhece o meu levantar e o meu deitar. Ele conhece tudo. Ele domina os céus. Ele domina sobre o universo. A palavra de Deus em Isaías diz que ele mediu o mar com a palma da sua mão e que ele chama as estrelas pelo nome. E os raios o atendem também pelo nome. Tão grande é o poder. Quando os cientistas falam do corpo humano, que são bilhões de células, isso foi Deus. Isso foi Deus, é Deus o Criador de todas as coisas. Ele é maior que tudo, mas mesmo assim, Ele se preocupa com a nossa salvação. Por que Deus se preocupa com a nossa salvação? Fugindo um pouco daquilo que a gente está lendo. Quando Adão e Eva pecaram, foi o pecado da desobediência. Logo depois, eles temendo a Deus, porque Deus vinha todo final de tarde conversar com Adão. Depois do pecado, Adão e Eva se esconderam. E Deus andando pelo jardim, a voz de Deus pelo jardim: Adão, onde estás? O homem se esconde de Deus depois do pecado. Vem o pecado de se esconder de Deus, de não querer estar na presença de Deus porque se acha pecador. Depois veio o pecado da inveja, Caim com inveja de Abel. Depois veio o assassinato, o primeiro assassinato da raça humana. Caim mata Abel. E assim se seguiram. E assim se seguiram. O pecado original foi a desobediência, mas essa desobediência gerou outros pecados. O homem começou a se idolatrar a ídolos de madeira, de ferro, de barro, se curvar a homens que não eram Deus, deixaram de buscar, de louvar ao próprio Deus, ao Criador, até que chegamos na época de Noé. Deus queria destruir tudo, mas achou um homem justo, Noé.
E Noé construiu uma arca segundo a ordem do Senhor e pregava a palavra de Deus, e eles zombavam de Deus, zombavam de Noé, que aquilo era mentira. Mas quando a arca ficou pronta, e Deus deu a ordem para Noé e a sua família entrar para dentro da arca, o Senhor selou a porta por fora. E os mananciais de águas começaram a subir de debaixo da terra, e a chuva que vinha de cima. E houve um grande alegamento, e Deus destruiu a raça humana pecadora. Somente Noé e sua família permaneceram na arca. Que você possa entrar dentro dessa arca, porque a palavra de Deus também nos diz que um abismo chama outro abismo. Hoje, é um pecadinho de nada. Deus não vai ficar irado. Mas preste atenção nisso, meu amado irmão. Um abismo chama outro abismo. Você começa a tomando um copinho de cerveja, depois da vontade de fumar, depois da vontade de fumar você quer experimentar as drogas, e a sua vida vai afundando, vai afundando, vai afundando, parece que não tem, você não consegue, você está entrando naquele abismo e tenta se agarrar às paredes, mas não vai. E sempre um círculo, quando você não consegue sair de dentro, e você não vai conseguir sair sozinho, certo? Você vai e volta ao círculo, bebida, cigarro, drogas, e assim se segue. Somente a mão de Jesus Cristo pode te salvar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Eis que eu vos estendo a mão do Senhor está estendida, para que possa abençoar, salvar. Vamos seguir aqui. Em Salmo 113, versículo 4 e 6, o salmista afirma: Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Aí tem uma pergunta: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Isso não é ficção, isso não é ficção, isso é realidade. Vamos lá. No Salmo 109 que nós lemos, do versículo 1 a 6, o salmista reconhece a onisciência de Deus e fica deslumbrado com isso, dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu me conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não consigo atingir. Em vez de o homem deixar de crer na onisciência, em vez do homem deixar de crer na onisciência de Deus, é melhor admitir a sua incapacidade de compreender a dimensão do infinito conhecimento de Deus. Davi foi sincero ao reconhecer isso. No Salmo 139 ainda, do versículo 16 e 17, mais uma vez Davi reconhece a onisciência divina, dizendo: Os teus olhos viram meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, ainda sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia,
e quão preciosos são para mim ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Em Salmo 147, do 4 ao 5, a Bíblia diz que o Senhor conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso Deus, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Em Jeremias 17, do versículo 9 ao 10, Deus revela a onisciência, provando que o próprio homem não conhece nem a si mesmo. Isto é uma verdade pura. Nenhum de nós conhece a si mesmo, mas Deus nos conhece. Dizendo: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus conhece, Deus sabe, Deus prova e aprova também. Deus é grande, meus irmãos. Deus é poderoso. Deus quer salvar toda a raça humana. Deus não tem prazer, diz a palavra de Deus, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o desejo dele é que todos se salvem. Mas existe só dois caminhos que levam a Deus. Um caminho é através de Jesus. O outro caminho leva ao inferno. Aliás, só existe um caminho que leva a Deus, Jesus. O outro caminho é largo, espaçoso, é divertido, é socialismo. Me divirto, me alegro, mas esse caminho leva para o inferno. E eu faço uma pergunta agora para você. Essa vida aqui que nós vivemos é passageira. Essa é passageira. Mas após a morte existe uma vida eterna. E onde você vai querer viver eternamente? Junto de Deus? Ou no inferno com seus anjos caídos para sempre? Um caminho leva a Deus através de Jesus, outro caminho leva ao inferno. Daniel 2, 20 e 22. Após Deus revelar o sonho do rei Nabucodonosor, o poderoso profeta Daniel louvou a onisciência de Deus, dizendo: olha, esse é um rei, o rei Nabucodonosor. Quando ele viu a sabedoria de Daniel, olha o que ele falou. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. É que eu acabei de dizer. Se você for lá se esconder nas trevas, o Senhor vai chegar lá e Ele é luz. E a luz a tudo revela. Romanos 11:33, o apóstolo Paulo ficou tão encantado com a onisciência divina que chegou a exclamar dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Este foi um dos maiores apóstolos de Cristo, que levou a palavra a todo canto deste planeta. Se hoje o Brasil está evangelizado, é por causa do apóstolo Paulo, é por causa da sua
coragem de pregar e anunciar em todo canto. O apóstolo Paulo, ele foi o profeta dos gentios, o apóstolo dos gentios. Através deles, Deus fez maravilhas até a palavra chegar aqui na América do Sul. Em Hebreus 4:12, a Bíblia fala da capacidade onisciente da palavra de Deus, dizendo: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Até hoje a ciência não sabe onde fica a divisão da alma e do espírito no ser humano. Porém, o nosso Deus onisciente sabe. Ele penetra neste lugar escondido por meio da sua palavra. Não há como escapar do nosso Deus. É como no início do Salmo: se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu for para as profundezas da terra, tu ali estás. Se eu for para o abismo, tu ali estás. Se eu for para a profundeza das águas, tu ali também estás. É um Deus que nos acompanha, que está conosco todos os dias. Mas você precisa se render a esse Deus, para que Ele esteja contigo. Render-se ao Deus verdadeiro. Em Hebreus 4:13, o escritor sagrado escreve dizendo: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele quem temos de tratar. Deus conhece o nome e o endereço de todas as coisas existentes no mundo. Ele sabe o que se passa nos céus e na terra. Isso aqui parece uma historinha qualquer, né? Mas quando Paulo se converteu, ele foi para a cidade de Damasco. E ali ele ficou em uma casa. E Deus falou com o profeta Anazia, não tenho certeza, mas ele disse ao profeta: vá à rua direita, na casa de um curtidor, porque ali está Saulo. Ele deu o nome do dono da casa, o nome da rua e para quem o profeta iria orar. Racho e Endecandereaçue. É o Deus que tudo vê, é o Deus que tudo sabe, não há nada encoberto que não venha ser revelado diante da presença de Deus. Deus conhece você e conhece a mim também. Para terminar, que já está longa essa gravação, vamos fazer a conclusão. Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, Ele sabe e revela o que os soberanos planejam na própria cama enquanto se deitam para dormir. Ele conhece os segredos mais ocultos e escondidos de todos os homens. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios 4 e 5. Deus conhece. Até aquelas autoridades que são constituídas, Deus conhece. Quando deita na cama, os seus pensamentos, os seus planejamentos, Deus conhece. E lá em Apocalipse diz que quanto mais autoridade a pessoa tiver, mais feroz será o julgamento sobre essa pessoa, se ela não estiver debaixo da graça e do sangue de Jesus Cristo, se ele não estiver no meio da igreja, Deus o julgará.
pelo poder e pela autoridade que Ele tem. É Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar comigo durante esses minutos. Que Deus possa abençoar a tua vida, possa ter falado ao teu coração. Não desanime, você que está firme. É momentos difíceis que estamos passando, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Todo mundo. Vamos orar pelos nossos irmãos na Nigéria, no Afeganistão. Vamos orar pelos nossos irmãos lá onde houve o terremoto. Vamos orar por os nossos irmãos que são perseguidos. Nós estamos no Brasil, estamos vivendo uma certa liberdade religiosa. E vamos aproveitar para orar por toda a humanidade. Curve tua cabeça. Pai querido e amado Deus, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela tua palavra, Senhor, que falaste ao meu coração e tenho certeza que falou ao coração daquele que está me assistindo e ouvindo. Pai, abençoa-nos, Senhor Jesus, que possamos cada dia mais, Senhor Jesus, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Abençoa o teu servo, Senhor, supra as necessidades de cada um, Senhor, que tu possas alcançar a vida de cada um, Senhor Jesus, daqueles que estão passando necessidade, passando fome, Senhor, sem ter recursos para alimentar a sua família, para levar, para pagar as contas, ó Deus. Tu tens uma porta, Senhor, tu tens uma porta e tu és o Deus que abre porta onde não há porta, meu Deus. Que a tua palavra, Senhor Jesus, que eu falo agora, atinja todos esses corações e eles creiam que Deus há de providenciar. Deus alimentou uma multidão de homens e mulheres com 5 pães e 2 peixinhos. Ele fez a multiplicação. A viúva de Serepta também não faltou azeite, não faltou farinha na panela. Este é o Deus que eu profetizo sobre a minha vida e a vida daqueles que estão me ouvindo, que possam crer que tu és o Deus de providência, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe e veremos amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Oreis por mim e pela minha família, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém.